Boa noite, então meu nome é Luana, eu sou mestranda em Psicologia na UFSC e estou pelo programa de pós-graduação em Psicologia, vinculado ao núcleo NEMPSI, que é o Núcleo de Estudos em Psicologia, Migrações e Culturas. Eu venho apresentar então um recorte da minha dissertação. O título do trabalho se chama Ser Mãe, Estudante e Imigrante. É demais para eles. Testemunho da escuta de mães africanas universitárias em Florianópolis. Então, é um recorte, da minha dissertação, cujo objetivo da pesquisa se trata em compreender os impactos psicossociais decorrentes do processo migratório. Então, esses impactos eu considero tanto os determinantes sociais quanto os marcadores da diferença, né? Então, seja questões de classe, gênero e cor, e quais foram as condições também, né, do processo migratório, como que estava o país dessas mulheres quando deixaram seus países e vieram para o Brasil, como foram recebidas no Brasil, né? Então, tudo isso interfere nesses aspectos psicossociais. O conceito que eu utilizo de migração involuntária abrange os acontecimentos que geram sofrimento durante o deslocamento ou nessas condições de acolhida. Então, aqui eu trago alguns dados, né, que no Brasil, de 2011 a 2022, se somaram 1,5 migrantes que vieram para o Brasil, e aí os países que mais vieram são do sul global, sejam Venezuela, Bolívia, Colômbia, Cuba e Haiti. A minha pesquisa foi realizada com imigrantes da Argentina, Venezuela, Cuba, Guiné-Bissau, Angola e Iraque. Então, para a gente pensar assim, né, nos primeiros movimentos migratórios do Brasil, eles foram se constituindo a partir de um processo de colonização e segregação dos povos originários. O Davidson Faustino vai chamar esse movimento como um mal-estar colonial, que se repete, né, na chegada de imigrantes não europeus, onde há um incentivo também de lotes e trabalhos para imigrantes ocidentais, e aí a identidade do sul do Brasil se desenvolve, né, a partir da negação da cultura indígena e afro. Então, como que chegam esses imigrantes de África, como que chegam os imigrantes da diáspora, né? Pensando no Brasil como um local onde há uma invisibilidade da função materna, né, da função materna africana no processo de transmissão cultural. Né? Então, há uma invisibilidade, uma negação dessa língua, dessa cultura. E aí a gente pode pensar que que a imigração de mulheres mães, ela tem um diferencial considerando o período da gravidez e puerpério, porque esse período ele é marcado por trocas intensas intersubjetivas, e aí demandam mais do corpo dessa mãe, né, nesse momento de vulnerabilidade psíquica. Essas vulnerabilidades, elas tendem a se intensificar no contexto migratório em função do afastamento das redes de apoio e da dificuldade de acesso a serviços que reconheçam a complexidade da experiência. Então, práticas de exclusão baseadas em racismo e xenofobia também comparecem no ambiente acadêmico e exigem uma escuta implicada e ética, capaz de reconhecer as dimensões psíquicas da imigração e questionar esses modelos eurocentrados, né, na produção de conhecimento e cuidado. Então, qual foi a metodologia que eu estou utilizando na minha pesquisa, né? O encontro com essas participantes, ele se deu através da minha aproximação com alguns coletivos de Florianópolis. Então, tanto coletivos de mães, né, de mães estudantes, quanto coletivos de profissionais da imigração, né, seja da Frente Palestina ou do PsiMigra, que é um grupo também de profissionais que trabalham com imigrantes, né, através de equipamentos da rede, também como o CRAS. Então, a partir dessas aproximações, foi onde eu tive contato, né, com 3 mulheres africanas que compartilharam o sonho de vir para o Brasil a partir do desejo da continuidade do estudo. Então, onde não tinham essa possibilidade nos seus países, né, da continuidade na graduação, e aí as suas trajetórias foram atravessadas tanto por desafios institucionais quanto desafios relacionados à maternidade. E aí como que elas significam, né, esse processo
migratório, como que conseguiram também se subjetivar a partir dessa experiência, né? Então, uma coisa que eu considerei em comum, assim, entre as falas, foi a importância do acolhimento na chegada dessas mulheres imigrantes, né? Então, uma delas me trouxe que quando chegou ao Brasil, primeiramente foi recebida em Fortaleza, no Ceará, onde tem uma acolhida, então, diferente para esses estudantes imigrantes, né? Porque eles já têm um quarto onde são recebidos, né? Já são recebidos por outras pessoas que sabem que eles vão chegar, né? Então, é um diferencial da região. E aí ela fala que quando ela chegou na faculdade, ela teve um acolhimento muito importante, né? E ela ganhou a filha dela quando chegou a Florianópolis, e aí foi onde ela conheceu pessoas dentro da própria comunidade angolana, que também hoje são os padrinhos dos filhos dela. Então, o quanto que é importante esse suporte para uma imigrante estudante que chega de outro país, para que não se sinta sozinha, né? Além de todos os desafios que passa de adaptação, né, da questão do racismo, mas ter uma comunidade que lhe acolha. Então, a outra participante também que veio de Guiné-Bissau me trouxe que tanto na Universidade do Ceará quanto em Santa Catarina foi recebida por integrantes das comunidades africanas, né? Quanto que isso lhe auxiliou na adaptação cultural. Então, ela falou, olha, eu imaginava que seria difícil, pois estava deixando meu país e minha cultura, mas não tive dificuldades de adaptação. Então, essa continuidade da cultura na chegada do Brasil, ela é muito importante para que as pessoas se sintam reconhecidas, se sintam acolhidas. E aí, né, pensando na questão da solidão e sobrecarga de papéis, da questão da maternidade, quanto que se intensifica na sensação de não pertencimento quando chega num lugar onde não é acolhido ou sofre racismo, enfim. Mas também esse sofrimento ele pode se tornar um espaço de elaboração subjetiva e criação coletiva. Então, como que essas mulheres desenvolveram, né, redes de apoio e solidariedade que funcionam como práticas de resistência e cuidado dentro das suas comunidades. Então, a maternidade, ela longe de ser apenas um obstáculo, ela se torna também um eixo de organização identitária e, ao mobilizar esses afetos e cuidados ancestrais, as mulheres também produzem outras formas de permanecer na universidade, a partir de saberes localizados e o fortalecimento comunitário. Então, a partir dessas práticas, né, que a gente chama como práticas de bem viver, né, de aquilombamento. Então, como que essa organização coletiva também sustenta esse processo da maternidade longe dos seus países. Eu agradeço, então, até aqui, agradeço pela oportunidade de apresentar o meu trabalho no Seminário Nacional da Maternidade e Universidade, e agradeço a todos que ouviram essa apresentação.